Então, pessoal, parece que o nosso videozinho de ontem trouxe aí alguns comentários e comentários que eu achei bem pertinentes, na verdade, né? Comentários importantes, porque o assunto está muito vinculado, como eu já disse, né? Muito ligado ao nosso propósito aqui no canal, que é de apresentar para o público brasileiro uma confessionalidade fiel, robusta, né? Já que fica muito claro, eu tenho já, entre aspas, colhido esses dados já há 2 anos aqui no canal. Claro que antes, né, eu já fazia isso também, tendo contato com membros de outras comunidades que pelo menos fazem parte da tradição reformada, e notei muitas vezes que não há compromisso nenhum de muitos, né? E há muita ignorância a respeito da tradição, da herança confessional. E eu comecei o canal justamente porque eu senti falta disso aqui no YouTube, né? Muita gente falando sobre calvinismo sem ser calvinista de verdade, né? Falando sobre fé reformada sem ser reformado de verdade, né? E quando eu digo isso é porque são pessoas que não estão compromissadas com a herança confessional. Eles gostam de certas ideias de Calvino e pronto, já são calvinistas, né? E eu realmente discordo disso de maneira muito clara, né? Direta mesmo, eu discordo porque a tradição reformada ela é uma tradição robusta, ela é específica, ela tem uma confessionalidade desenvolvida, é assim que a fé reformada se desenvolveu, por meio das confissões, não é? E isso é preservado. Então nós temos hoje acesso a esses documentos. E existem igrejas que são confessionais. Por isso as pessoas precisam realmente saber. Eu sei que alguns não gostam muito, né, de falar sobre isso, porque querem ter liberdade, querem ter licença teológica, digamos assim, né, para falar o que bem entenderem. Mas estamos aqui para combater esses desvios, né, essa desonestidade intelectual e teológica. Mas vamos lá, né? Vamos aqui aos comentários. Tinha um comentário aqui que eu vi e que eu não estou achando mais. Mas eu penso que... Espera aí, viu? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Pra ver se eu vou no vídeo mesmo. Eu consigo ir direto ao ponto. Não sabe o que é confessional? Pronto. Saiu até minha voz aí. Vamos começar pelo início. Então, o irmão aí que tem o perfil @MrB66, ele comentou aqui algo que eu achei bem interessante, né? Ele falou bem assim, quero dizer, ele é presbiteriano, quero dizer que neste domingo iremos iniciar pregações catequéticas nos domingos. Eu pressuponho que seja no Catecismo de Heidelberg, né? Isso graças à sua influência. E estou montando um curso de teologia pactual para fortalecer nossa identidade. Obrigado, reverendo. Você é instrumento de Deus. Meu irmão, eu fico muito feliz por ler algo assim, tá? Muito feliz mesmo. Meio que me sinto realizado, né? Porque com isso eu posso ver que estou alcançando o objetivo do canal. Aí eu fico muito feliz mesmo. Eu realmente entendo que a pregação catequética ela é até uma necessidade, tendo em vista, já era naquele período, claro, mas eu penso que hoje a necessidade está muito mais acentuada, justamente por conta de que de lá para cá, daqui para lá, de lá para todos, lembro da Dilma, de lá para cá, muita coisa mudou, inclusive um relativismo tomou conta da cristandade, né? Um relativismo muito grande. E, infelizmente, pessoas que deveriam estar honrando, né, digamos assim, o que juraram solenemente em sua subscrição confessional, ou então membros que se comprometeram assumindo publicamente a fé numa igreja que é tradição reformada, muitos desses estão combatendo agora as confissões da igreja, estão combatendo agora a fidelidade da igreja, a herança confessional. E por conta disso, porque estamos num mundo tão relativizado, tão relativista, onde muitas pessoas se levantam querendo ser líderes, né? Eles querem ser líderes, querem liderar de verdade, querem ser pastores forçados, não ordenados, não reconhecidos, mas eles querem ser, teólogos. Todo mundo acha que hoje é teólogo, todo mundo discorda de tudo, é sempre assim, né? Então todo mundo agora é teólogo, todo mundo sabe de tudo, todo mundo discorda de tudo, todo mundo fala que eu penso que é assim, eu penso que não é assado.
E por conta disso você tem um mundaréu de mestres, né, de falsos mestres querendo ensinar. Entende? Então, nós temos grandes problemas hoje, né? E esses problemas são opostos à confessionalidade. Somos chamados de neapolitanos, de radicais, de separatistas, de... não separatistas, mas de sectários, nesse sentido, né? Por alguns. Então, é muito importante, né, para fortalecer os membros da comunidade, pregação catequética. Eu sei que não é prática da tradição presbiteriana, certo? Eu acho que nós temos uma distinção, óbvio, né, com as igrejas reformadas dos Países Baixos. Mas a prática eu acho fantástica, cara, porque isso fortalece demais, né? Fortalece demais. E mesmo fazendo, temos que lidar com problemas, não é? Então eu penso, se nós que estamos praticando isso, pregação catequética, não é, para que a catequese seja algo contínuo na vida dos membros da igreja, por toda a vida deles aqui. Já enfrentamos problemas com relação a isso, que dirá aqueles que não praticam. Então, é uma sugestão para irmãos, não é, que realmente comecem a olhar para isso com carinho. Porque talvez alguma resistência que exista seja porque, mas eu vou expor um texto de um catecismo e eu tenho que expor a palavra de Deus. Bem, o catecismo contém a doutrina reformada, que nós, não é, que subscrevemos tal catecismo, né, no caso eu de Heidelberg, né, entendo e confio, não é, e aceito que aquele catecismo está expondo fielmente as escrituras em perguntas e respostas, para tornar a sã doutrina clara. Logo, não é, o que eu estou fazendo quando prego usando o catecismo é expor a doutrina do catecismo usando o texto bíblico. Isso mostra para os membros da comunidade a fidelidade do catecismo, porque ele está sendo usado como uma janela para a escritura. Veja, a doutrina que nós estamos ensinando aqui é o que a Bíblia ensina. Vamos olhar para a Bíblia. É isso, tá? No fim é isso. Então eu fico feliz pela iniciativa do irmão, tá? Eu não sei se eu falei, quer dizer, eu falei, mas eu não sei se o irmão viu, chegou a ver, que eu disponibilizei um catecismo, um breve catecismo de Westminster, organizado em 52 sessões, como o catecismo de Heidelberg, né? Para que alguns irmãos presbiterianos que têm interesse, de repente, possam fazer a experiência, né? Não sei se o irmão teve acesso já, mas eu organizei dessa forma porque eu achei interessante, né? Achei bem interessante mesmo. E aí os irmãos podem usar, beleza? Mas, muito grato. Um outro perfil aqui, do irmão Shen, acho que é Shen Shokor Leone, eu não sei o que é isso não, mas ele fala: comentei isso com 2 presbíteros lá da igreja. Pois é, irmão, né? Eu fico feliz por não estar falando sozinho, que os irmãos estejam percebendo também isso. O James Feliciano também falou: parabéns, pastor Ademir, você me representa. Muito obrigado, irmão. Não é o meu objetivo representar ninguém não, tá? Mas se irmãos estão percebendo também esses problemas, né? Vamos juntos batalhar pela fé reformada mesmo, né? O Raimundo Dias também, isso mesmo, reverendo, apoiado 1000%. É muita coisa em 1000%. Tem que mandar também o Shen Shokor, né? Leone aí. Tem que mandar ele embora mesmo. Se eu fosse pastor, faria o mesmo. É exatamente isso, né? Lembrando do contexto em que eu falei isso também, né? Tipo, a pessoa pode ter dúvida, né, irmão? A pessoa pode ter dúvida sobre algum artigo da confissão, alguma pergunta e resposta do catecismo. Isso pode acontecer, não é? E o melhor de tudo, o melhor nesse caso é dar tempo ao tempo e realmente ir aprendendo com humildade. Então a pessoa pode ter alguma dúvida. Mas quando você discorda veementemente e despreza as confissões da sua igreja, sinceramente, assim, minha recomendação é tchau, tá? E como eu botei na thumbnail do vídeo anterior, feche a porta quando sair. Não faz sentido você estar em uma congregação reformada e você rejeitar a doutrina que está em suas confissões. Você não é reformado, e se você pensa assim, e é melhor procurar uma outra comunidade, né? Porque isso chega a ser desonesto, mas às vezes a pessoa não tem a má intenção, não é?
Só que ela vai ficar fazendo mal a ela, aos demais membros. Porque é muito difícil, né? Você tá ali e você tá discordando, discordando, discordando. Imagina que você é um cara que no fim é apenas um criador batista. Você não é reformado. É um batista no seu coração. Não é reformado. E aí você tá ali numa igreja presbiteriana ou numa igreja reformada e você rejeita de todo o seu coração o pé do batismo. Uma hora você vai externar isso. Ou você vai fazer um comentário numa rede social, ou você vai expressar sua opinião para membros da comunidade. Entende? Você vai fazer mal a si mesmo, né? Porque você vai estar discordando e ficando mal por causa disso, ou então você fazer mal a outros membros da comunidade. Então não faz sentido isso, né? Mas vamos lá. O David Cabral, valeu meu irmão, ele fala, graça e paz. Ele botou o nome do pastor aqui, né? Ele rasgou a confessionalidade, depois ele fica reclamando que o pessoal pega no pé dele. Faz um tempo que eu deixei de escutar as pregações dele. Gostava de ouvi-lo, mas depois dessa fica difícil. As igrejas que deixaram de lado a confessionalidade abriram porta para o liberalismo teológico. Essa é uma consequência, né? Essa é uma consequência, não liberalismo teológico naquele sentido clássico que nós conhecemos, né? Mas um tipo de liberalismo, digamos assim, que é liberalismo no sentido de que nega a importância das confissões e trata como se fossem obsoletas, né? O Eugênio Moraes, ele perguntou, destruir a igreja? Como assim, se o Senhor dela garantiu que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja? Não é, meu irmão? Não é óbvio isso, né? Mais uma do Chen aí. Falei para eles exatamente isso, né? Marcar em cima. Muito bem, compartilha com eles aí. Né? Raimundo Dias também comentou mais uma vez, dizendo: estamos lendo o Catecismo de Heidelberg na liturgia matutina. Ah, que maravilha, muito bom. Já estamos no domingo 48. A seguir iremos para a confissão de fé de Westminster. Muito bem, meu irmão. Continue assim, viu? Continuem assim. Inclusive tem um curso do Catecismo de Heidelberg aqui no canal, certo? Aproveita aí. Mais um do Chen. Eu já fui da IRB e tem gente assim. Hoje eu estou na IPB e é a mesma coisa, né? Complicado, né, irmão? Eu não... Embora eu fale sempre aqui no canal sobre as três formas de unidade, né? É até bom deixar isso bem pontuado. Irmãos, eu não sou pastor Primeiro, eu não sou presbiteriano, acho que isso é óbvio. Quando eu digo isso é que eu não sou da IPB, né? Ou de alguma outra igreja presbiteriana. Eu não tenho discordância doutrinária com os irmãos, né? Nós somos reformados, né? Tem uma coisa ali, outra acolá, detalhes, na verdade, que são muito mais contextuais, mais locais, o que é comum, né? As igrejas reformadas não têm que ser iguaizinhas, digamos assim. Elas são iguais nas questões essenciais da fé reformada, digamos assim, né? Então, mantemos a essência, aquilo que é base da fé reformada. Ou seja, todo reformado batiza seus filhos, né? Por conta da aliança, e tem uma compreensão bem clara da história da redenção e tem implicações por causa disso, né? E outros que, por mais que se aproximem da soteriologia ou do entendimento de culto, mas mudaram a regra do jogo, não batizam os filhos, não são reformados porque não têm o mesmo entendimento da história da redenção. Essa é a realidade, né? Alguns não entendem, né? Fazer o quê? Paciência. Mas é isso. Então eu estou dizendo isso porque eu não sou presbiteriano, nesse sentido, e também não sou da IRB, né? Porque a IRB é a Confederação das Igrejas Reformadas do Brasil, né? Eu já fiz um vídeo sobre o site da Confederação aqui, e para os irmãos entenderem, né? Eu sou um pastor, eu vim nesse sentido do evangelicalismo há muito tempo, né? Já tem um tempo que eu estou nessa caminhada reformada, mas eu não sou da IRB porque tem um processo para ser recebido na IRB. A IRB é uma confederação, né? A IRB não é uma denominação reformada, não. É uma confederação de igrejas reformadas, ok? E eu não faço parte dessa confederação, né? Digamos que eu estou no processo já há alguns anos, né? Alguns anos tem quase uma década, eu acho.
Estou no processo, não sei como é que vai ser isso no futuro, estou andando, mas eu não faço parte não, ok? Então nem criem expectativas também, eu estou caminhando, não sei se chegarei, né? Esse é um ponto bem claro, né? Então, eu não sei o que pode acontecer no futuro, né? Estou confiando em Deus, vai cuidar da gente aí, viu? Mas por enquanto estou fazendo meu trabalho aqui. Participo então de um projeto missionário que está vinculado a uma das igrejas da Confederação, né? No caso aqui em Maceió. Então meu papel hoje é esse, né? Estou trabalhando basicamente num projeto missionário, então sou ministro da palavra em uma congregação bem pequenina aqui em Maceió, né? Que recebe apoio direto aí, assim como eu também, de uma das igrejas da Confederação, da IRB. Então eu não sou direto, né? Não sou da Confederação, não sou um pastor confederado, mas estou trabalhando, né, com o apoio dos irmãos, ok? Vamos lá então. E esse tipo de coisa tem, eu sei que tem, tá? O irmão falou aqui, eu fui da RB, tem gente assim, de fato, e da IPB também. Isso é lamentável, né? Entende? Tipo assim, se for pra morrer, eu vou morrer brigando. Eu nunca vou me submeter, ou aceitar como normal, eu digo, a infidelidade confessional. Nunca. Não vou fazer isso, tá? Eu sou tão firme nessa convicção, para os irmãos entenderem, que eu não tenho a menor dificuldade, de largar o ofício. Mas não tenho a menor dificuldade. Eu não entrei nessa, irmãos, por conta de nome de pastor, né? Porque isso é um nome de importância. Eu só estou aqui para servir a Cristo. Então eu vou servir a Cristo. No dia que a minha forma de trabalho e a minha ênfase confessional não servir, eu me aposento. Não vou sair abrindo comunidade, não faço esse tipo de coisa. Entende a situação? Vou pensar que não, olha, a igreja reformada do pastor Ademir, isso não existe, não existe. Então, se eu não sirvo, eu não sirvo. Vou pro meu cantinho, certo? Vou trabalhar normal lá fora, vou ser membro da comunidade, ajudar no que for necessário, mas eu não negocio. Porque quando um pastor, todos os oficiais, na verdade, né, subscrevem as confissões, existe uma forma para os ministros da palavra subscreverem as confissões, né, e assumirem publicamente isso. Quando o ministro ele assume que é reformado para ser ordenado numa igreja, ele jura solenemente, não é? Defender as confissões, ensinar as confissões, não é? E não ensinar nada contrário a elas. Se é assim, eu também não me conformo que quem se chama de reformado trate as confissões com desprezo e eu fico calado. De jeito nenhum. No dia que eu fosse barrado, olha, não, porque isso é coisa do passado, sabe? Tipo, século XVI, século XVII era assim, mas os tempos mudaram e a compreensão agora é diferente, ninguém mais está fazendo isso. Cara, então, ó, eu queria agradecer pela oportunidade. Tá aqui, ó, entre aspas, né? O meu crachá, não existe isso, cara, tô brincando, né, irmãos? Tá aqui meu crachazinho, certo? Vou me recolher para ser apenas um membro comum da igreja. Mas trair o meu Senhor para ficar sendo bem visto pelos demais, de jeito nenhum. Tá? De jeito nenhum. Não estou aqui para agradar ninguém. Só a Cristo. Vamos lá. O Jonatas também, Aquino, ele fala, sou da IPB e vejo coisas assim. Tratam as doutrinas base da própria igreja como polêmica e preferem não ensiná-las. Polêmica? Polêmica? Polêmica nada, né? Isso aí é sem vergonhice. Mas não é polêmica. O povo é sem vergonha, né? Isso é sem vergonhice, tá? Eu vou falar logo, é sem vergonhice isso aí. Polêmica. Os caras não querem, esses falsos, né? Não querem ensinar os padrões de fé de Westminster em sua comunidade porque eles gostam da teologia da boa vizinhança. Por que eles fazem isso? Porque eles desprezam. Porque se eles forem honestos e fiéis às confissões, eles vão precisar se afastar, por exemplo, desse evangelicalismo ceboso, né, que tem influenciado muito a IPB e outras comunidades também. Eles vão ter que se afastar. Né?
É igual no meu caso, né? Por exemplo, eu subscrevo os cânones de Dort. Tem muitos que não querem nem falar. Eita, cânone de Dort, vixe, misericórdia. Por quê? Justamente porque se eu subscrevo os cânones de Dort, eu preciso, se eu vou ser honesto, ver, enxergar e tratar o arminianismo, a remonstrância que seja, mas o arminianismo, ou qualquer tipo de sinergismo, essa é a realidade, como heresia. Heresia. E é assim que eu trato. Heresia. Portanto, não tem esse nível de irmandade, né? De ecumenismo entre monergistas e sinergistas. Isso não existe. Se eu subscrevo os cânones de Dort, é assim que eu vou tratar. E eu sei que assumir isso hoje, para quem gosta, não é, dessa a grande família evangélica, que eu detesto esse tipo de coisa, eu tenho um nojo disso, nojo, tá? É uma palhaçada só. Eu sou um crítico ferrenho desse ecumenismo no meio dos evangélicos. Não gosto disso, cara. Tô totalmente fora disso aí. Certo? Por quê? Porque é um tipo de ecumenismo bem seletivo que eles fazem, que é daquele jeito que eu já falei aqui no canal muitas vezes. Não é? Da ponte para cá, pode. O que não pode é proximidade com a Igreja Católica Romana. Lá é a Grande Babilônia. Eu vejo essa Babilônia aqui no Arraial Evangélico. E para mim é muito pior. Sinceramente, eu considero as igrejas evangélicas, em boa parte, estou dizendo todas não, mas muitas delas, não é? Ou, mano, eu vou dizer assim, ó, na igreja evangélica não. Eu considero o evangelicalismo pior do que o catolicismo romano. Muito pior. Muito pior. Lá tem um papa, aqui tem 8.000. É simples assim. Lá tem um papa, aqui tem 8.000. Entendeu? Aqui tem 8.000. Então é pior. Então eu não dou nem bola para esse tipo de coisa. Vamos lá. Continuando. Mais um do Raimundo aqui. Ele fala. É simplesmente lamentável. Esse senhor não me representa e creio que não representa a IPB. Pois é. Irmãozinho mandou concordo. E tem o Henri Bertolucci. Aí ele falou bem assim, ó, de certa forma esse erro representa a IPB oficial, sim. É o que o irmão Henri Bertolucci disse aqui. O irmão leu a última carta da IPB a respeito das práticas neopuritanas de 2022. Inclusive, se alguém puder mandar essa carta, eu quero ler. Na carta, eles criticam até mesmo uma famosa IPB neopuritana pela prática da salmodia. Eu quero ler essa carta, ok? Além disso, colocam como um erro a subscrição total na Confissão de Fé de Westminster ser a única opção. Eu quero ler essa carta, né? E acham que o correto é aceitar também subscrições com algumas discordâncias que o presbitério julgue aceitável. Eu preciso ler essa carta. Ou seja, o presbitério toma o lugar da confissão de fé, que passa a ser uma confissão guiada apenas no que o presbitério achar importante. E se você, continuando, insistir demais em obedecer tudo, ainda pode arrumar problema caso você esteja em uma congregação onde a maioria optou pela subscrição, não é, ao gosto do freguês. Isso é o quê? É o clero? Eu sei. Eu estou usando o clero no sentido negativo, pensando no autoritarismo do clero romanista, né? Então quer dizer que o clero detém o poder da verdade agora? Eu tenho que subscrever o que o clero está dizendo? Bela reforma, isso aí, né? Bela reforma. Quer dizer, né? Eu estou falando aqui baseado no que o irmão disse, mas se for assim, bela reforma, né? Bela reforma. E eu quero essa carta aí, se alguém puder mandar. O que esse pastor, Jonatas Aquino falou mais, o que esse pastor falou é uma aberração. Como pode isso? Muito bizarro, de fato, irmão. Tem igreja, o Giovanni, tem igreja presbiteriana que nem fala sobre o catecismo, infelizmente. Eu conheci, viu? Eu conheci. Meu primeiro contato com a IPB não foi bonito, né? Quando eu saí do evangelicalismo, convicto da fé reformada, e quando tínhamos sido expulsos, né, de uma igreja evangélica, pentecostal, para ser mais claro,
Na época fomos à Consciência Cristã, porque era o único evento que eu conhecia, né? E é aqui no Nordeste, então. Colei lá na Paraíba com alguns jovens da comunidade e aproveitamos bem lá as palestras. Foi um evento muito bom, tudo. Não é um evento reformado, alguns confundem isso e acham que é. Então, prega. Os palestrantes, né, são muitos homens fiéis que trazem muito conhecimento, não só científico, filosófico, etc. Os pregadores também são homens que se dedicam à pregação do Evangelho, mas não são reformados todos, né? É um evento mais aberto, digamos assim, de consciência cristã mesmo. E lá, o meu primeiro contato me fez perder um dia de programação. Quer dizer, nós acompanhamos a programação pela manhã e quando foi na hora do almoço, né? Então tem uma fila. E aí eu estava na fila com outro irmão. Nós gostamos muito do assunto da política, isso para nós é uma coisa bastante séria, né? Nossos posicionamentos cristãos em relação à política são posicionamentos sérios e não levamos isso na brincadeira, não deixamos como uma coisa relativizada, não, né? E à frente, logo à nossa frente, estavam dois homens conversando, dois irmãos ali conversando, e eles começaram a falar. Eles começaram a falar sobre o MST e a defender o MST. E aí eu fui, tipo roda de capoeira, né, pra entrar, opa, yeah! E aí, né, me intrometi, aquilo me incomodou. E perguntei de onde eles eram, os dois eram presbiterianos, inclusive um era pastor, outro era presbítero. E eu questionei, cara, tipo, como assim? Vocês são cristãos, pelo que vejo, reformados, tipo, como? A tradição reformada ela é anti-revolucionária. O movimento MST não é um movimento social de verdade, tá? Isso é apelido, é um movimento revolucionário e criminoso, né? E aí, tanto eu como o irmãozinho da nossa comunidade, ficamos debatendo com esses dois aí o dia todo. Perdemos a programação, cara, por conta disso, né? Então eu sei, e sem contar os outros contatos em que membros da IPBs tiraram onda dos puritanos e onda, por exemplo, dos padrões de fé de Westminster, né? E eu fiquei muito triste com isso, porque eu falei, caramba, são os documentos da tua igreja. E eu percebi, é um tipo de rejeição cega, né? Parece petista rejeitando a realidade, porque os caras nem conhecem, a verdade é essa, eles nem conhecem a história da própria igreja, né? Tá cheio de gente assim. Eles querem ser evangélicos mesmo, evangelicais, né? Eles querem ser evangelicais mesmo, a realidade é essa. Muitos deles. O Arthur, ele falou bem assim. Antes tem um irmãozinho que falou sobre os pais dele. Eu não estou achando comentário aqui não, mas ele comentou aqui sobre os pais dele que vieram de uma igreja pentecostal. Ele está levando para a IPB, né? Mas é óbvio que eles têm dificuldades em aceitar a doutrina, porque eles não aprenderam a ler direito, eles têm problemas com relação a isso. E ele perguntou, né, se deveria então pedir para eles ir para outra igreja. Minha resposta é não, irmão, eles estão chegando aí agora, deixa eles aí, né? Eles têm que aprender. E às vezes, quer dizer, às vezes não, você sempre precisa de tempo para aprender, né? Se você não precisar de tempo para aprender, eu fico até desconfiado. Eu tenho medo de gente que muda da água para o vinho de ontem para hoje. Isso não dá não, né? Porque eu sei que mudanças assim não são simples não, tá? Além de você passar pelo próprio conflito, não é? Quando você lê a escritura e não compreende bem um texto, tem também as questões culturais envolvidas. Então não é uma coisa fácil não, né? Então deixa eles aí, eles vão ficar aprendendo, tá? A crítica que eu fiz foi referente a pessoas que são membros da IPB e de fato desprezam as confissões de sua igreja, não concordam de jeito nenhum e desprezam mesmo, não é? Querem ser evangélicos, querem ser, nesse sentido, liberais ecumênicos, para ser mais específico, mas querem chamar de reformados, né? Contra esses eu combato, simples assim. Mas o irmão aqui fala bem assim, olha, o Arthur, eu estou ferrado então, estou na presbiteriana, mas não concordo com tudo que a confissão de fé diz, afinal eu não concordo 100% com nenhuma. Tem pontos que eu concordo com o luteranismo, soteriologia calvinista e outras coisas. Então, vamos pensar bem sobre isso, tá? Porque isso não torna a questão simples, não, tá? Eu não vi que o contexto em que eu estava falando
era reagindo àquele vídeo, né? Aquele videozinho curto, onde há claramente um desprezo de um ministro presbiteriano pelas confissões reformadas. Ou seja, percebe-se claramente que o cara quer ser evangelical, a realidade é essa. Né? Já é, na verdade, não quer não, ele já é. Infelizmente isso é tolerado lá. Isso é lamentável. E pessoas assim, não é, que vão se tornar membros da igreja, a prática comum, né? A prática comum, para você fazer parte de uma igreja reformada, de verdade, é você fazer catequese, né? E então você, uma vez compreendendo toda a doutrina, não é? E crendo nessa doutrina, você assume isso publicamente diante da igreja. E aí você recebe a abertura à mesa do Senhor. Né? É claro que tem alguma prática diferente aí dos presbiterianos e nós reformados aqui. Na igreja reformada é assim que a banda toca, né? É assim que funciona. Você vai fazer catequese. Essa é uma prática que eu já tenho há muito tempo. Então a pessoa chega na comunidade, ela não vai participar da ceia, porque, sinceramente, comunhão não pode ser comunhão em achismo. Eu me sinto cristão, eu creio em Cristo. Para mim isso não quer dizer nada. Hoje, se fosse há 2000 anos, isso diria muita coisa. Há 2000 anos, dizer que era um cristão para mim seria suficiente. Mas hoje não é. Hoje não é de jeito nenhum. Creio em Cristo. Certo. E daí? Como é que você crê em Cristo? O que você crê a respeito de Cristo? Quem é Cristo? Hã? Quem é Cristo? Entende a situação? Ou seja, dizer que é crente, para mim, não convence. Então a pessoa vem de outra comunidade, ela pode dizer o que ela quiser. Eu não estou nem aí. Vou respeitar como crente porque a pessoa está dizendo. Ah, irmão, tudo bem, tudo bem. Aí a pessoa chega, graça e paz. Opa, meu irmão, tudo bom? Boa noite. Né? Amém. Mas vamos para a sala. Pastor, eu quero fazer parte dessa comunidade, eu quero fazer parte dessa igreja. Certo, eu fico muito feliz, não é? Mas o que você viu aqui que lhe chamou a atenção? Não, é porque eu gostei da pregação, pastor. Eu achei muito boa a pregação fiel e tal. Achei interessante também o cântico da igreja, né? O culto é bem organizado, não é aquele culto bagunçado, é bem diferente daquelas igrejas evangélicas que eu já fiz parte, que eu já frequentei. E eu quero aprender, eu acho que é um bom caminho, o caminho da fé reformada. Muito bom, meu irmão. Fico muito feliz por conta disso, tá? Então vamos passar de aula. Não, mas eu quero ser membro da igreja. Mas nem é assim que a banda toca não, filho, tá? Você chegou aqui agora, certo? Eu não sei quem você é, não sei o que você aprendeu, o que você nota no seu coração sobre qualquer coisa aí, né? Então, vamos lá. Vamos para a sala de aula, vamos para a catequese. E nesse período de catequese, né, nós deixamos um tempo mínimo aí de 1 ano, esse período de catequese, onde você vai receber aulas, né, do ministro da palavra. A nossa preferência é que seja... Às vezes dá para fazer uma classe de catecúmenos, né? Mas muitas vezes, dependendo da pessoa, talvez as aulas devam ser particulares. Às vezes eu prefiro isso porque tem indivíduos, tem irmãos, né, que eles têm necessidades de respostas mais precisas, mais específicas. Há irmãos que já entendem logo, eles percebem o princípio, fazem as conexões. Oxe, é isso, pastor, é o que a Bíblia ensina, realmente. Eu sempre vi isso, mas eu não sabia como organizar isso na minha mente. Outros têm uma maior dificuldade, eles têm necessidade realmente de ver, né, todos os pontos ligados na Escritura. Ótimo, perfeito. Então, às vezes é necessário aula de catequese particular. E nesse período de 1 ano, a pessoa estará participando dos cultos, então ela estará vendo a fé reformada na prática e aprendendo também, né, a doutrina. Então, nesse período de 1 ano, a pessoa pode ter dúvidas, travar em algum ponto. Eita, pastor, olha, me pesa muito essa questão do batismo infantil. Por exemplo, é uma coisa bem comum essa rejeição, né? Calma, irmão, relaxa, não se preocupe não, tá? Não tem bicho de 7 cabeças aqui não. Vamos no seu tempo. O que vier de dúvidas, vá perguntando. E eu vou respondendo à medida que for necessário. Então, vamos lá. Se for preciso travar naquele ponto, vamos parar aqui e vamos continuar estudando. Texto por texto usado como base para pergunta e resposta. Vamos verificar outros materiais para o irmão ver também. Vamos entender toda a situação, né? Então, quando o irmão ele passa por essa fase difícil e ele realmente agora eu entendo o que sei o porquê é praticado e creio assim, pastor, porque eu estou vendo isso realmente na Bíblia.
Então a pessoa passa, né? E assim vai com qualquer outro ponto da doutrina. A ideia realmente é que essa pessoa, né, que quer se tornar um membro da Igreja Reformada e ter acesso à mesa do Senhor, possa realmente tirar as suas dúvidas, né? Tirar as suas dúvidas. Isso não quer dizer que a pessoa vai esgotar o conhecimento que há ali, né? Seria, por exemplo, acho que demais exigir que um membro da igreja ele chegasse ao ponto de entender com perfeição a doutrina da Trindade, por exemplo. Não dá, né? Nós entendemos a doutrina da Trindade, mas entendemos de uma maneira simplificada, né? Ninguém venha me dizer que o que se tem a respeito da doutrina da Trindade é a explicação perfeita, não é? Sobre o assunto Deus. Não, a explicação é verdadeira. A doutrina da Trindade ela é bíblica, mas nós não conseguimos passar daquilo, tá? Por quê? Porque eu estou falando de Deus, né? Eu não estou estudando, eu não estou dissecando um sapo no laboratório. Eu estou falando de Deus, né? Não é uma autópsia, eu estou falando de Deus, certo? Deus é totalmente outro, não é? Como diria aí o Karl Barth. Eu acho uma boa expressão, totalmente outro, porque ele é criatura. Ele é criador, né? Maluquice minha aqui. Porque ele é criador e nós somos criaturas. Então, entende? Não dá para o finito estudar de fato o infinito, não é? Não tem como. A Confissão Belga nos ensina que Deus é incompreensível. Ou seja, não dá para compreender a Deus, não dá para achar a Deus por nós mesmos. Tudo que nós sabemos de Deus é o que Ele revela a nós. Não é? E a nossa capacidade de compreensão é muito limitada. Deus nos dá a fé para confiar nele, e isso não quer dizer que nós vamos esgotar o conhecimento dele. Não é possível isso aí. Então, é claro que pode ficar dúvidas. Dúvida no sentido de que a explicação ela é bíblica, eu vejo que é bíblica, é suficiente para que eu subscreva isso e assuma publicamente, porque é isso. Certo? Mas eu não vou exigir ter um tipo de conhecimento que seja perfeito sobre aquelas doutrinas. Não dá. Nenhum de nós é capaz disso. Nenhum. Tá? Então, é assim, esse é o processo. Né? E quando uma pessoa está convicta de que aquela é a explicação melhor, né, da doutrina, não é a perfeita, mas é a melhor que nós temos, então a pessoa assume a fé reformada. E aí se torna membro da igreja. Tá? Esse é o processo. Então, é importante pensar sobre isso, meu irmão, porque eu não sei qual foi o processo que o irmão teve, eu não sei se o irmão fez catequese, se foi uma catequese mais rigorosa, não é? No sentido de ser bem explicadinho, haver conversas nesse sentido honestas, não é? O irmão abrindo o coração, falando sobre suas dúvidas e, ao mesmo tempo, os presbíteros da igreja ouvindo e tentando explicar direitinho. Pelo que eu estou vendo, o irmão não foi convencido, não é? E eu, embora respeite o irmão e respeite a sua honestidade aqui em falar isso, mas, né, eu, pessoalmente falando, não me tornaria membro de uma igreja se eu discordasse, né? Se eu não tivesse um conhecimento suficiente ou não entendesse que os padrões de fé são suficientes para poder explicar a doutrina bíblica, eu não faria parte dessa comunidade. Tá? Porque eu seria afetado muito se tivesse uma discordância de verdade da minha parte. Por exemplo, eu discordo que o monergismo, não é, que está, digamos assim, na doutrina reformada, é o único caminho possível. Na minha cabeça, eu acho que o sinergismo também é um caminho possível. Se eu pensasse assim, eu jamais seria um reformado. Quer dizer, seria membro, porque reformado já não sou, se eu pensar assim, mas jamais procuraria ser membro da igreja reformada. Porque não faz sentido isso. Eu não consigo aceitar o sensacionalismo. Eu não vou para uma igreja reformada. Entende? Eu não consigo aceitar o batismo dos filhos da aliança. Para mim, faz muito mais sentido a teologia batista. Então eu vou para uma igreja batista, não vou para uma igreja reformada. Isso não faz sentido. Entende? Eu não sei qual é o nível de discordância que o irmão tem. Uma falou aí que não concorda 100%, não é? Eu diria, se fosse no meu caso, eu diria, as confissões não são perfeitas, né? Mas elas são uma explicação suficiente da fé. São a resposta da igreja e a nossa resposta é claro que ela tem limitações, certo? Então, nesse sentido, sim, tá tranquilo. Mas dizer assim,
eu não concordo 100%, quer dizer que eu tenho níveis de discordância de fato com a doutrina que está na confissão. Se esse fosse o caso, eu não seria membro da igreja. Certo? Ou seja, eu só sou um reformado porque eu concordo 100%. Né? Concordo 100%. Certo? Às vezes eu penso que poderia ser melhor. Poderia, mas para mim é suficiente. Para mim é suficiente. Tem pontos que eu concordo com o luteranismo. Sim, meu irmão, mas veja, as tradições cristãs têm pontos em comum. Então há pontos que nós concordamos. Isso aí não tem problema, né? Por isso que eu até fiz um vídeo, né? Contra aqueles que dizem que são reformados. Um vídeo que eu fiz aqui no canal dizendo: pare de dizer que você é calvinista. Por quê? Eu expliquei isso. Olha, as tradições cristãs, elas têm pontos de encontros. Então, muita coisa que nós concordamos e cremos é igual a teologia luterana, por exemplo. Em muitos aspectos. Eu sou luterano por causa disso? Não. Eu concordo com muita coisa do anglicanismo. Eu sou anglicano por causa disso? Não. Muita coisa que eu concordo também do catolicismo romano. Né? Eu sou católico romano por causa disso? É claro que não. Do mesmo jeito, eu não sou um reformado só porque eu concordo com Calvino no que diz respeito à salvação. Né? Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Né? Essa mistura aí não faz sentido, mas tudo bem. Então, falou que não concorda com nenhuma. Eu posso pressupor que o irmão deve ser um estudioso de décadas, na verdade, em toda a confessionalidade reformada para não concordar com nenhuma. Né? Não sei, 100% com nenhuma, mas tudo bem. Eu tenho um ponto que concordo com o luteranismo, sou da religião calma de Deus. Ou seja, eu não sei bem a situação do irmão, mas eu realmente peço ao irmão, tá? Que pense sobre isso. É muito importante. Se o irmão não fez, procure o conselho mais vezes para conversar e estudar pessoalmente sobre isso, né? E também com o apoio do conselho. Eu não quero dizer que o irmão deva sair então da sua comunidade, porque o irmão não está agindo como alguns tolos aqui agiram, né? Já teve gente no canal aqui, que é da IPB também, que eles não falaram assim: olha, pastor, eu não concordo 100% com a confissão de fé de Westminster, por exemplo, ou com outra confissão reformada, eu tenho algumas dificuldades. No meu caso, né, eu digo assim, né, no meu caso, se eu fosse pastor dessa congregação, nem o irmão e nem o outro seria membro da congregação. Eu sei que isso parece muito duro, né? Tipo, se for assim, você vai ficar sozinho. Eu tô nem aí, por mim fecha as portas da igreja, eu não tô nem aí, eu não sou dono da igreja, né? Então, eu tô para poder pregar o que é certo. Se existe uma forma, um padrão, eu vou seguir aquele padrão. Certo? Se é para poder ficar deixando a coisa solta aí, então eu não prefiro nem ser pastor, já falei. Irmãos, se tem uma coisa que eu não faço é lutar por isso. Eu não vou lutar por isso. Não vou. Certo? Então, o certo é certo. Né? Então, eu quero que a pessoa que vai se tornar membro da igreja saiba o que ela está fazendo. Né? Teve irmãos que demorou muito mais de um ano para se tornar membro da igreja por causa disso. Né? Quando eu estava pastoreando. Porque eu quero que a pessoa possa ter a liberdade de ela conscientemente entender e assumir. Se ela não puder fazer isso, não faz sentido estar aqui. Quer ficar congregando? Congregue, mas não vai ser membro da igreja. Entendeu a situação? E outra, ninguém precisa ser reformado, não. Não precisa ser reformado. Né? Ser reformado não salva as pessoas. Então é bom e importante isso aí. Eu entendo que a fé reformada é fiel, certo? Mas isso não quer dizer que os que não são reformados não sejam pessoas salvas em Cristo. Né? Quem sou eu para poder dizer que alguém, A ou B não são salvos? Eu não vou julgar ninguém de nenhuma igreja por causa disso, não. Tudo que eu posso fazer é julgar o que é oficial. Né? Oficialmente falando, tal denominação tem uma doutrina assim assada, e aquela doutrina é uma heresia. E quem de fato confessar aquilo como a verdade, sinto muito, tem que se arrepender e crer no Evangelho. Mas não é o caso aqui. Então, o ponto é que eu realmente dou um conselho para o irmão, né? Continue estudando e continue nesses estudos também procurando a ajuda do conselho, no caso dos presbíteros da sua igreja, do pastor. Converse, abra o seu coração, peça melhores explicações, o que esse texto quer dizer. Não se conforme só com o que o irmão entende, não, tá? Procure a ajuda da igreja. Problemas podem acontecer. Não é novidade que um membro de uma igreja reformada tenha dificuldade com alguma doutrina. Às vezes a pessoa não reflete bem no começo, mas daqui a algum tempo, alguns anos, a pessoa começa, não sei porque teve acesso a outras fontes, porque, eu não sei, o mundo é meio complicado hoje, né? Você tem acesso a muita informação,
de repente alguma coisa não ficou muito clara e aquilo te incomodou ainda e aquele incômodo está crescendo ao ponto de você de fato discordar. Então, o honesto aqui e o certo e o cristão é procurar o conselho da igreja para conversar, né? Com conversa franca. Olha, eu tenho dificuldade com isso. Eu queria melhores explicações, né? Nunca ajo como alguns, me perdoa a expressão, idiotas têm agido no meio cristão, que são membros comuns, mas tipo, não entendi isso não. Pastor, olha, para mim isso aqui está errado, né? Eu sei que o irmão não vai fazer isso, mas é já um conselho pro geral, né? Não ajam assim. Não ajam assim, né? Vão na humildade e procurem ajuda. Peçam ajuda, tá? E aí, com o tempo, é claro, né? Se tu eres uma ovelha de Cristo, ele te guiará, tá? Então, esse é o conselho que eu dou, beleza? Deus abençoe. Bem, eu quero encerrar por aqui, porque já são 45 minutos de vídeo. Foi bem extenso, eu não imaginava que ia ser assim, não. Mas foi muito bom comentar, foram comentários pertinentes, certo? Vamos seguir firmes aí na confessionalidade. Irmãos, continuem espalhando o conteúdo do canal. Ajudem aqui, tá? Vocês que estão confessionais mesmo, vejam esse canal como nosso ponto de encontro para bate-papos, né? Eu tenho um projeto que é futuramente, né? Isso não deu certo ainda, mas eu queria realmente fazer lives mensais aí pelo menos, onde eu pudesse abrir espaço, né, para que os irmãos que estão acompanhando o canal possam também vir para bater um papo sobre alguns assuntos, né? Então, futuro, beleza? E lembre-se, o foco aqui é a questão da confessionalidade, né? Então, eu sei que algumas pessoas se incomodam com isso, mas eu não vou abrir espaço para... Pastor, chama o Batista aí para conversar sobre batismo. Eu não vou fazer isso, né? Tipo, pastor, chama o arminiano aí para poder fazer... Eu não vou fazer isso. Pastor, chama o padre aí para poder gente... Eu não vou fazer isso. Meu canal não é para isso, não. Quem quiser canais assim... Por exemplo, canal de debate. Tem o canal do irmão Torinho. O irmão Torinho promove isso. Eu não faço esse tipo de coisa, né? Para mim, isso é coisa resolvida já, né? Então eu não vou... Eu não consigo... Eu não tenho paciência com isso, não, né? O irmão Torinho tem. Que Deus o preserve, que dê força a ele. Ele tem muita paciência em conversar com essa turma. Eu não estou afim de diálogo nesse sentido, não. Tá? Então eu não estou tentando fazer nada nesse sentido. O meu negócio o que é a igreja reformada, o que é a tradição reformada, é isso aqui, ó. Enxerguem, vejam, é isso. Tá bom? Então, muito obrigado. Se inscrevam no canal se não forem inscritos, acompanhem as playlists, compartilhem em todas as suas redes sociais, compartilhem com todo mundo, convidem as pessoas a participarem aqui também do canal Cultura Reformada. Valeu? Muito obrigado, meus irmãos, e até o próximo vídeo. E que vídeo resposta longa. Não foi resposta, não, comentário aos comentários. Mas foi longa, hein? Valeu.